Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Confederação Nacional do Transporte, CNT. Aqui é Hércules Barros, eu sou assessor de comunicação da CNT e quero compartilhar com vocês informações importantes referentes ao setor de transporte. E para isso, a gente conversa agora com Érica Marcos, gerente executiva ambiental da Confederação Nacional do Transporte. Nesta edição, a CNT tratará com a Érica sobre biometano, uma alternativa limpa para o mundo rodoviário. Para isso, selecionamos perguntas e respostas sobre esse tema que trata de energias renováveis para o transportador. Vamos lá. Érica, seja bem-vinda ao podcast da Confederação Nacional do Transporte CNT. Conversando sobre esse biometano, uma alternativa limpa para o modal rodoviário, eu gostaria de saber se existem diferentes combustíveis renováveis para veículos pesados no Brasil. Olá a todos, agradeço pela oportunidade. Pois bem, sim, o Brasil ele tem diversas fontes fluentes em relação aos fósseis, que são finitos. Então, o diesel verde, o Hydrotreated Vegetable Oil, tecnicamente conhecido aqui no Brasil como óleo vegetal hidrotratado, a eletricidade, o hidrogênio renovável, o biodiesel e o biometano são todos exemplos de fontes renováveis que podem ser utilizadas por veículos pesados como caminhões e ônibus. Ok, e o que é o biometano exatamente, Érica? Então, o biometano ele é um gás purificado, ele é obtido a partir de diferentes matérias-primas, como lixo orgânico, resíduos animais, resíduos agrícolas. Basicamente, o material orgânico passa por uma transformação sem a presença de oxigênio em biodigestores. Essa técnica é conhecida como biodigestão anaeróbica. E nesse processo, as bactérias degradam essa matéria orgânica, liberando compostos importantes para a formação do biogás. O biogás, ele não é o biometano, tá? Eles são gases distintos. O biogás ele é utilizado como gás de cozinha ou como fonte de energia para gerar eletricidade. Ele tem um teor menor de metano que é necessário para a utilização em veículos. Então, esse biogás ele passa por um processo de purificação para resultar num combustível automotivo. Daí, então, o nome biometano. Esse gás ele possui mais de 90% de metano, CH4, em sua composição, se assemelhando bastante com o gás natural veicular. Então, esclarecendo aqui que o gás natural veicular ele é de origem mineral ou fóssil, já o biometano é de origem orgânica, sendo renovável. Muito bem. E posso abastecer com biometano o meu caminhão ou ônibus movido a gás natural veicular? Sim, o biometano ele é um gás que pode ser abastecido no veículo movido a gás natural. A instalação de cilindros do biometano no veículo exige, como no caso do GNV, o uso de componentes e sistemas bastante seguros, além de requerer todo um procedimento de manutenção e abastecimento rigoroso. Já os segmentos de carga e de passageiros no Brasil já possuem tecnologias veiculares que permitem a utilização do biometano como combustível. Há montadoras multinacionais que são pioneiras na difusão dessa tecnologia no Brasil. Em 2020, já tínhamos veículos capazes de receber tanto o biometano quanto o GNV, ou até mesmo a mistura dos dois. E no caso do transporte de passageiros, que também já dispomos de ônibus prontos para uso, 100% abastecidos com biometano. Inclusive, há veículos aí com mais de 15 metros de comprimento, capacidade para 130 pessoas. E para se ter uma noção do avanço dessa fonte energética no Brasil, ocorreram já testes em Foz do Iguaçu, mediante foi uma parceria entre Itaipu Binacional, que utilizava veículos pesados abastecidos com biometano produzido a partir do lixo urbano, 18 toneladas de resíduos sólidos urbanos. Isso é uma demonstração clara que o biometano ele é capaz de tornar um passivo ambiental, um resíduo, em ativo energético e econômico para o setor de transporte.
Ah, que bom, muito bem. E quanto ao saldo de emissões de poluentes? O biometano é vantajoso? Então, pois bem, durante a emissão de escapamento, o veículo movido a biometano emite menos que os veículos movidos a fontes fósseis como gás natural ou diesel. Em um estudo internacional, foi observado que, se considerarmos as emissões do poço à roda, ou seja, a avaliação que contempla todo o ciclo de vida do combustível, a média de redução de emissão de dióxido de carbono equivalente dos ônibus e caminhões de diferentes categorias é de 64%, com destaque para a redução percentual nos ônibus, podendo chegar aí até 75% em relação ao movido a diesel. Então, sim, sob a ótica ambiental, podemos definitivamente dizer que o biometano é vantajoso em relação aos veículos movidos a fontes fósseis. Ok. E no que tange à base legal, ou seja, qual é a situação do biometano na legislação brasileira? Os critérios para produção, uso e comercialização do biometano são pautados num decreto número 1787 de 66, que na época já autorizava a utilização de gás natural em veículos automotores e motores estacionários também. O biometano ele tem ganhado projeção por se tratar de uma fonte energética renovável, positiva, sustentável para o país. Já consolidada como combustível veicular, essa fonte possui várias resoluções próprias que definem as suas regras quanto ao uso. Então, alguns exemplos, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, estabeleceu em 2017 a resolução 685, e nela tem as medidas de controle de qualidade e especificações do biometano que advém de aterros sanitários e de estações de tratamento de esgoto, que devem ser destinados ao uso veicular. No mesmo ano, houve o regulamento técnico número 1, impedindo a comercialização do biometano que não atendesse às especificações exigidas pela ANP. E cabe destacar que o biometano ainda tem uma participação bastante tímida na nossa matriz energética nacional, aproximadamente menos de 1,4%, não dispondo ainda de uma política pública que coloque a sua oferta de forma compulsória, como existe em outras fontes energéticas. Ah, interessante. Então, quais são os principais desafios do biometano a serem superados? Olha, o biometano ele requer uma infraestrutura de distribuição adequada e própria, por se tratar de um combustível gasoso, e isso pode ser bastante custoso. Além disso, é preciso um alto investimento para as instalações de purificação, armazenamento, necessitando muito capital. Um outro desafio existente, como mencionado anteriormente, é o fato de o Brasil ainda não contar com políticas públicas de participação dessa fonte na matriz energética. Esse tipo de medida pode dar mais segurança e a sinalização da oferta garantir a sua participação na matriz. Por fim, temos um contexto no qual o transporte rodoviário ele ainda depende fortemente de combustíveis fósseis, líquidos. Isso quer dizer que dispomos de poucos modelos ainda de veículos pesados, tanto caminhões como ônibus, que já são compatíveis ao uso de biometano. Então, temos aí um problema de oferta nacional, tanto da fonte quanto as tecnologias automotivas. Agora, se o motorista, por exemplo, necessitar percorrer longas distâncias, infelizmente ele vai acabar se deparando com dificuldades para encontrar pontos de abastecimento que disponham de biometano para ele. Informações esclarecedoras. E para fechar, então, quais são as principais vantagens do biometano? Hércules, a principal vantagem é que o biometano diminui as emissões em relação às fontes fósseis. Então, pode utilizar diversas matérias-primas para sua produção, são matérias-primas renováveis, como é o caso de resíduos altamente contaminantes, inclusive a vinhaça, que é um subproduto da indústria sucroalcooleira, pode ser utilizado como fonte para a produção de biometano. Alguns especialistas, inclusive, consideram o biometano como carbono negativo, devido à sua capacidade de converter resíduos em energia.
E como eu mencionei anteriormente, já há modelos de veículos pesados fabricados no Brasil, de uso 100% de biometano, e algumas marcas entregam aí 20% de menor ruído em relação aos veículos movidos a diesel. Podem também reduzir em 28% o custo operacional. E outra vantagem considerável para o transportador é o preço de um veículo pesado novo movido a biometano em relação ao elétrico. Os movidos a biometano são cerca de 30% mais caro do que os convencionais. Já o ônibus elétrico, ele pode custar aí 3 vezes mais do que o movido a diesel. Então, isso significa que, na prática, o veículo movido a biometano favorece também a renovação para uma frota mais sustentável. Obrigado, Érica. A gente falou aqui sobre biometano como uma alternativa limpa para o modal rodoviário. Érica Marcos é especialista em sustentabilidade e gestora executiva ambiental da Confederação Nacional do Transporte. Para saber mais sobre biometano, você pode acessar as informações técnicas na série CNT Energia no Transporte, divulgada pelo site da Confederação. Entre em cnt.org.br e conheça mais sobre o transporte. O transporte move o Brasil e a CNT impulsiona esse setor.